irmã tá morando lá na Piatinha, né? Pode ir lá para São Paulo, com a caixa de burro, fica mais perto, né? Porque para aqui fica muito difícil, né? Nós virmos. Tranquilo, mas o bom é não ficar sem participar. Sim, é por isso que eu já tinha falado até com o pastor, mas daí na correria não deu o aval. Mas segunda também, né? Umas 12, né? Segunda. Na Caixão. Acho que é assim, o irmão já teve lá também. Só na segunda, né? Vai, nem um dia. Eu vou pegar a assinatura. Tá registrado em ata. Vou botar toda vez. Lavrar, hein? Já leva um cartório hoje mesmo. Sônia Camargo. Presente. Então não trouxe a revista, né? Eu trouxe aqui. Trouxe? 3 em 1. Ó, uma revista que está aqui para servir os irmãos que trazem. Não, a senhora pegou a revista emprestada, né? Olha só, me fez dar um ponto aqui. Meu filho, eu tô com a revista, meu filho. Que feio. Eu tô com a revista, não interessa? Mas Olha só, posso falar? Pode. Eu acho que até é relevável, relevante, não sei como é que se fala. Porque ela pediu a revista realmente pra ti, então ela lembrou. Tu que daí não viu a mensagem e não trouxe. Obrigada, minha nora. Defendendo, eu sempre quis. Mas olha só. Defendendo. Já disse, Eu acho que vai. coisas importantes a gente não manda por mensagem. A gente liga. Mas então ela levou. O professor aqui é inflexível em algumas coisas. Solange Oliveira. Essas duas. O professor também, além de inflexível, é meio surdo, tá? Então, Monsônia. Presente tudo bem. Valdemir. Val. Já traz esses alunos aí agora. Deixar o leitura devocional para o evangelista Aldo, se ele quiser fazer a leitura juntamente com os irmãos, né? Convidar ele aqui então. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratidão por esse momento em Sua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa união dos Teus céus aqui, para juntos, Senhor, estarmos participando, Senhor, dessa consagração, Senhor, desse momento em que nós, Senhor, deixamos de pensar em manter o nosso corpo somente e dedicamos totalmente, Senhor, a estar na Sua presença. Senhor, não é porque nós achamos que com jejum vamos fazer o Senhor fazer algo para as nossas vidas, mas é para nós mesmos, Senhor, para que nós venhamos afligir o nosso corpo para ter uma dedicação a Ti. Te peço, Senhor, abençoe agora o Teu servo que irá ministrar essa lição. Usa ele nas Tuas mãos com poder, autoridade, unção do Seu Espírito Santo, e que no nome de Jesus a Tua igreja, Senhor, venha a ser edificada. Aqueles que já estão aqui, aqueles que estão aos seus lares, que vão assistir depois a gravação também, que no nome de Jesus, Senhor, possam ser fortalecidos, encorajados, Senhor, pela sua fé fortalecida no nome de Jesus. Amém. Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento, por favor. Então, hoje, a nossa lição de número 11, página 34. O desafio de responder sim para Deus. Nós perdemos os irmãos que nós estamos tossindo bastante. Isso que a gente pegou Covid, eu não paro de tossir. Os irmãos foram orar lá. Antes do amém, olha, você lembra do irmão Alves? E recentemente do país trancado, questionado, tossindo. E sempre com frio. Sempre. Onde eu trabalho muito úmido, aí só no banhado. Eu sempre tossindo, sempre doente.
nervoso. Porque estou pegando ônibus, vem no ônibus trancado. Aí os irmãos imaginam o que acontece. Eu acho que eu como mais bala que a senhora. Mas não adianta. Se eu começar a tossir, os irmãos me perdoem. Também queria pedir para os irmãos de lembrarem de orar pela escola bíblica. Porque eu e o Rodrigo temos conversado e a gente quer melhorar a qualidade das nossas aulas. A gente já falou em retroprojetor, já falou em uma outra televisão maior, quem sabe. Porque a gente quer passar slides, a gente quer passar imagens, a gente quer qualificar melhor o nosso ensino, a nossa aula. E às vezes só falar não traz uma noção muito clara daquilo que a gente quer dizer, né? Eu sei que a fé é por ouvir, mas quando a gente mostra imagens, se torna mais claro mesmo o ensino da Bíblia, porque a gente, é isso que quer dizer, esse é o lugar, eu não tinha noção que era tão longe, eu não tinha noção que era assim, que era assado. Então nos ajudem a orar nesse sentido, que a gente consiga ter recurso, achar o melhor recurso para a escola bíblica. E quando eu falo para a escola bíblica, também para as crianças, né? Para a área de ensino da igreja, da escola, dos adultos, quem sabe no possível louvor também, para colocar mais para cá, o telão, a televisão, né? Porque com o lustre ali, às vezes lá no fundo a gente tem dificuldade de enxergar, e já quem tem dificuldade de enxergar o natural, pode ser, né? Que for mais barato e acessível, e que a gente consiga passar no PowerPoint, alguma coisa desse tipo assim. E aí facilita bastante a vida do professor, ela se torna de mais fácil entendimento. Às vezes a gente está falando, está com a imagem na cabeça, mas não consegue transmitir a imagem para os irmãos, é só a voz. E a imagem, às vezes, ela ajuda a fixar as coisas. Nós tínhamos falado que tinha uma campanha, acho que no mês passado, foi a campanha, né? Que era para ser da escola, a gente não fez. Há muitos pensamentos aí, mas óbvio que o Espírito Santo tem que confirmar todos, muitos sentimentos. Falar de arqueologia, geografia bíblica, uma série de situações que vai nos ajudar a entender ainda mais o que as Escrituras dizem. E isso é muito importante, desde que de um tempo lá eu tenho me aplicado a estudar isso, a olhar, e eu tenho ficado surpreso com muitas coisas. Né? Não sabia que era assim, não sabia que era assado. Muitas questões bíblicas, às vezes, a gente repete por repetição, por escutar, ou consegue até ler, mas muitas vezes não consegue interpretar o que realmente diz, né? Então, por exemplo, Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra, né? E dentro desse contexto parece que fica vazio, a gente não entende o que ele quis dizer, né? Mas lá tem um amor, que é totalmente salgado, a pessoa não afunda, né? E tem mais outro negócio, que transmite valor. Nessa época, o salário, por exemplo, ele não era pagado com dinheiro, ele era pagado com sal. Daí vem a palavra salário. Então Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra, vocês têm valor, vocês é que fazem a diferença. Algumas coisas já começam a se tornar diferentes, um pouco, a gente tendo um pouco mais de visão das coisas. Então é nesse sentido que a gente quer trazer coisas novas não doutrinas novas, um ensino de uma forma diferente. Eu acredito que as crianças também podem ser favorecidas com isso, todos podem, né? Todo recurso é bem-vindo. Então nos ajude a orar, que Deus abra uma porta, uma oportunidade, algo que a gente esteja acessível, que seja útil para a igreja e para o ensino. Se algum irmão tiver uma TV de 40 polegadas, aí 42 para doar, né? Uma tela aí, estamos aceitando. Pode ser alguma coisa. Não, uma coisa móvel, daqui a pouco coloca em cima da mesa, né? Tem um notebook lá,
Hoje tem o tal do Chromecast, que o celular consegue projetar na televisão. Tem uma série de situações aí. E as irmãs já estão combinando ali para dar a televisão dela. Tipo uma revelação. Essa aí veio doada, né? Hã? Essa televisão aí veio doada, né? Pois é, Da mesma então. forma que veio essa para Com certeza. E virá, em nome de Jesus. Então vamos ler o nosso texto áureo. Está no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo 8, parte A. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, vamos ler todos juntos no 3, por favor. 1, 2, 3. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías capítulo 6, versículo 8, parte A. Glória a Deus. O nosso texto base também está no capítulo 6 do livro de Isaías, do versículo 1 ao 8, está na revista. Então nós vamos ler, e eu leio o primeiro versículo. Os irmãos podem ler os seguintes. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Reclamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. E os irmãos podem ler a introdução para nós, por favor? O desafio do chamado tem que ser aceito pela fé. Esse desafio fala fortemente em muitos corações. A necessidade urgente de pessoas que deixam tudo para viver pela fé, na dependência de Deus, a fim de pregar o Evangelho, levar as boas novas, está cada vez maior, pois a cada dia pessoas escolhem a sua própria vontade, sem se colocarem na brecha. A voz continua a perguntar: a quem enviarei? Mas os ouvidos de muitos continuam tapados, buscando fugir, esconder-se. Eu tenho algo a dizer para você. Não pense que será mais bem-sucedido trabalhando para você mesmo do que trabalhando para Deus, ou que será mais feliz trabalhando em qualquer outra coisa do que estando no centro da vontade de Deus. Cumpra seu chamado, pare de viver das experiências dos outros, coloque-se nas mãos de Deus e comece a viver suas próprias experiências. Fácil não é, mas você conhecerá Deus não apenas de ouvir falar, mas seus olhos contemplarão o alto e sublime trono da graça de Deus. Glória a Deus. Então, na introdução, eu quero comentar 2 partes aqui. O primeiro parágrafo, onde ele diz: o desafio do chamado tem que ser aceito pela fé. Então, ele coloca o chamado de cada um como um desafio.
E eu comecei a pensar nisso, meditar nisso, né? Sobre o desafio do chamado de cada um, sobre aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Nós vivemos um tempo em que a igreja gradativamente está deixando de ser o sal da terra, está deixando de ser a luz do mundo, porque a igreja está se associando ao mundo. E o Evangelho, meus irmãos, para os irmãos terem uma ideia, o Evangelho, a palavra de Deus, ela é uma palavra de conflito, ela não é uma palavra de paz. Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz, mas a paz de Jesus, a paz com Deus, não a paz com o mundo. O mundo é o nosso adversário, aquele que age no mundo. E o nosso chamado, ele gera conflito nas nossas vidas. E por isso, ele se torna um desafio. E um desafio grande, meu amigo. Um desafio forte. E eu queria mostrar isso na Bíblia para os irmãos. O chamado de alguns homens, para que a gente possa entender que dizer sim para Deus é entrar numa zona de conflito, é entrar numa batalha, é entrar numa guerra, em que, obviamente, estando com Deus, nós sempre seremos vencedores. Deus estando na nossa vida e nós estando no centro da vontade de Deus. Vamos. Quem pode achar Gênesis capítulo 6, versículo 5 e 6? Outro irmão, por favor, ache Êxodo capítulo 4 e versículo 13. Outro irmão, por favor, 1 Samuel capítulo 3, versículo 16 ao 18. Outro, Isaías capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. E outro irmão, Jeremias capítulo 2, versículos 7 e 8. Quem achou Gênesis capítulo 5 e 6, por favor? 5, versículo 6. E viveu, Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pôs-lhe em seu coração, Então, havia conflito, havia uma situação totalmente adversa às coisas de Deus, a ponto de Deus dizer que se arrependeu de fazer o homem. E dentro desse cenário, Deus levanta um chamado, um escolhido por ele, que foi Noé. E o Noé foi o único que alcançou a salvação, ele e a sua família, dentro deste contexto. Então, o chamado de Noé foi dentro de um período em que o povo não reconhecia, não andava com Deus, não servia a Deus. Muito pelo contrário, a ponto de Deus dizer que se arrependeu de fazer o homem. Então, dentro deste período conflitante, Deus escolhe um chamado Noé, porque dentro deste período Noé se destacou por ser justo, por fazer a vontade de Deus, por andar com Deus. Então, dentro do período da vocação, daquilo que Deus chamou Noé, construir uma arca quando ainda não existia chuva, dentre outras coisas, Noé era o único que estava na contramão naquele momento. Então, o chamado, a escolha que Deus fez por Noé, não foi num período que estava muito bem, e nem foi para Noé se associar à sociedade, aos comportamentos da época. Noé veio para gerar conflito. Noé veio para dizer que ele é justo, que ele servia ao Deus vivo. Então o chamado, ele gera isso na nossa vida, porque ele nos faz diferente do padrão do mundo. Vamos, quem achou Êxodo capítulo 4, versículo 13? Êxodo 4, 13. 4, 13.
Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Amém. Essas palavras é Moisés respondendo a Deus sobre o chamado que Deus fez sobre a vida dele. Então pensamos aqui, Moisés nasce, quase foi morto, vai para o palácio de Faraó, é criado em todos os ensinos do Egito, ele cresce, e aí ele mata um homem, vai para o deserto, e lá no deserto Deus chama ele. E quando Deus chama ele, Deus diz assim: vai, volta lá para o Egito, de onde tu saiu, porque lá eu vou te usar para libertar o meu povo. Olha que interessante, Moisés foi chamado para confrontar Faraó a respeito do povo de Deus. Veja aqui mais um exemplo que a chamada, ela é conflitante, ela é para a batalha. E muitas vezes, ou quase todas as vezes, nós não seremos aceitos pela nossa postura, por aquilo que nós falamos, por o Deus que nós cremos. Porque a Bíblia diz que o mundo já está ali. O Espírito que age no mundo não é o mesmo Espírito que age na igreja. São incompatíveis, é zona de conflito, não dá certo, não há liga, não há conexão, não funciona. Então, para servir a Deus, quando a gente vem do mundo, a gente passa pelo processo do novo nascimento. E a gente passa a também estar em conflito com o mundo. Em conflito não é não querer mal ou não, querer mal às pessoas. Não, mas é que o Espírito que age em você não é o mesmo Espírito que age no mundo. Então, sempre vai ter essa batalha. Sempre no chamado de cada um de nós, irmãos. Sempre vai ter uma adversidade, uma dificuldade. É por isso que dói tanto fazer a obra de Deus às vezes. Tanta dificuldade, tanta luta, tanta situação. É problema familiar, é o desânimo, é o cansaço, é a depressão, é o trabalho, é isso, é aquilo. Tudo isso é uma força contrária, querendo fazer que nós não devemos fazer mais nada para Deus. Que nós devemos estagnar, estacionar na nossa fé e não sirvamos a Deus. Outro tempo aqui eu preguei sobre o tempo, eu acho que oportuno de fazer a obra de Deus, que aquele que olha para as nuvens, pensando que vai chover, nunca vai semear nada para Deus. A Bíblia fala isso. Então não existe tempo oportuno para fazer as coisas de Deus. Para fazer as coisas de Deus dentro da nossa chamada é hoje. É agora. Independente da nossa condição, independente da nossa situação, porque nós precisamos ter um entendimento. Eu não estou bem, então eu não posso fazer as coisas para Deus agora. Então, quanto mais você se afasta de fazer algo para Deus, mais você se afasta de Deus, porque como você vai estar bem se não se relaciona e se não faz algo para Deus? Então, muitas vezes não temos força para orar, mas se nós viermos aos cultos, fazer as nossas atividades, isso vai continuar nos mantendo na presença do Senhor. Ninguém é 100% espiritual aqui, nem nunca será. Existem altos, existem baixos, existem bons momentos, outros nem tanto, mas a gente não pode perder este entendimento, que eu tenho que estar onde Deus me colocou, fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. O chamado que Deus tem para a vida de cada um dos irmãos precisa ser valorizado. E quando nós estamos com dificuldade, nós precisamos enfrentar para não perder a posição nem o chamado que Deus colocou sobre as nossas vidas. E aqui nós estamos lendo, irmão, que o chamado do homem de Deus, ele é conflitante. É para ser conflito, é para apontar o erro, é para falar contra o pecado. E muitas vezes você não será bem visto e não será aceito. Dentro da tua própria casa, Jesus falou isso. Deve haver divisão dentro dos lares, que o mundo não aceitaria, que os discípulos seriam presos por amor ao nome dele. Então nós precisamos entender isso, que nós viemos aqui, temos um chamado de Deus, não é para agradar o mundo, não é para agradar ninguém. Nós temos que usar a autoridade que Deus nos deu. Nós somos diferentes e nós estamos aqui não para gerar conflito, mas para pregar contra o pecado, para vivermos uma vida de santidade. Doa a quem doer. Mas irmão, a gente não tem que ter cuidado para falar. Cuidado para falar, sim, mas nunca deixar de falar. Porque a partir do momento que eu deixo de falar, eu estou diminuindo a oportunidade de alguém de ser salvo, de reconhecer os seus erros e os seus pecados. Então nós não podemos ser coniventes com o erro. Se está errado, nós recebemos esta incumbência do Espírito de Deus e da Palavra de Deus. Nós temos que levantar a mão e dizer assim:
Não é assim que Deus ensina. Essa não é a vontade de Deus. E isso não vai te conduzir para a presença de Deus. Então, irmãos, o teu chamado, o teu ministério, aquilo que Deus colocou na tua vida, vai gerar conflito, sim. Não adianta a gente querer enxergar outro evangelho, porque não existe. Os discípulos sofreram, hebreus, galileus, heróis da fé, todo mundo morreu por amor a Cristo, porque eles foram aceitos pelo mundo? Não, eles eram o sal da terra, a luz do mundo, era conflito. O mundo queria as coisas do mundo, as coisas da carne, mas aqueles homens, aquelas mulheres que entregaram a sua vida, queriam Deus, a palavra de Deus e a salvação das suas almas. Mundo e igreja são incompatíveis. Ainda que os homens hoje, na modernidade, estão querendo adaptar a igreja ao mundo. Não é salvar o mundo para vir para a igreja. É a igreja cada vez se aproximando do mundo, abrindo as suas portas para muitas coisas, trazendo muitas coisas para dentro da casa de Deus que não agradam a Deus. Então a igreja está perdendo o sabor, está deixando de ser o sal da terra. E Jesus disse que se ficar sem sabor, para nada mais se aproveita. Então nós precisamos ter isso na nossa vida, esse entendimento. Meu ministério dói, eu tenho dificuldade, as pessoas não me aceitam. Dá glória a Deus, porque é assim mesmo. Se você está seguindo a palavra, obedecendo a Deus, está consagrando a tua vida, vai ter conflito, muita gente não vai aceitar, mas é melhor estar na presença do Senhor, fazer a vontade do Senhor e obedecer o ministério, o chamado que Deus colocou sobre a tua vida, do que estar querendo agradar aos homens. Os homens te conduzem para esta terra e lá no final ainda você vai encontrar o inferno. Mas Deus te conduz pela sua palavra, para pregar a sua palavra, ainda que rejeitado, não sendo aceito, mas você vai fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E lá no final da tua jornada, tu vais para a glória morar com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então isso precisa ficar muito bem entendido para nós. Que nós não temos que alisar e fazer carinho no mundo nem no pecado. Muito pelo contrário. Deus nos chamou para fazer a diferença nessa terra e nesse mundo. Dentro de casa, na família, em qualquer lugar, no trabalho, Deus nos chamou para gerar esta diferença, este conflito. Em Malaquias a Bíblia vai dizer que os homens diziam que não importava servir a Deus. Os soberbos, o mundo lá fora que se dava bem, então não valia a pena servir a Deus. Mas tinha um outro grupo que se manteve fiel a Deus, que faziam a vontade de Deus independente de qualquer coisa. E Deus disse que estes que guardavam a sua posição diante de Deus eram um precioso tesouro para ele. Que Deus via, que Deus ouvia a posição deles. Então, ainda que o mundo não te escute, não te aceite, Deus te aceita, Deus te vê, Deus te escuta. E você passa a ser um precioso tesouro para Deus. Glória a Deus. Se nós pudéssemos exemplificar aqui, tivéssemos uma imagem, quantos já viram aí a imagem da Terra de um satélite de noite? Quantos já viram? Então de noite é toda aquela escuridão e os pontinhos brancos de luz, né? Aquilo ali seria um bom exemplo para dizer quem é você para Deus. Deus olhando de cima, a terra em trevas e você a luz do mundo. Cada pontinho branco seria um crente. Não estou dizendo que é, estou dizendo que é uma simbologia que poderia ser usada. Então, quando se olha no espaço, se olha aquelas luzinhas acesas na terra, aquilo ali é a igreja, aquilo ali é você, aquilo ali é um crente que é a luz do mundo. Ele fazendo a diferença no meio das trevas. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 16 ao 18, quem pode ler? 13, 16 e 18. Chamou Elias Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me cubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Glória a Deus. Talvez você pense assim, mas esse texto não tem nada a ver. Agora nós já vamos chegar lá. Samuel foi um milagre de Deus. Estado na oração por ela diante de Deus. E quando o menino é desmamado, passa esse tempo, ele larga o menino no santuário, no templo. E esse menino vai ser criado por quem? Por
Eli, o sacerdote. Mas quando chega a época de Deus chamar a Samuel, o seu ministério, qual foi a primeira revelação e profecia que Samuel teve que fazer contra o seu próprio pai na fé? Eli. Veja que tremendo é essa questão do chamado e da vocação de Deus para a vida de cada um. Nós fomos chamados para falar a verdade, doa quem doer, mesmo que seja dentro de casa. Eli criou Samuel desde pequenininho, orientou Samuel, Deus está te chamando. Quando ele te chamado, diz assim, eis-me aqui, Senhor. Mas a primeira revelação que quando Samuel disse, eis-me aqui, Senhor, foi, tu vais profetizar e falar contra a casa de Eli. Não sei se vocês estão conseguindo entender isso. Que o nosso chamado, ele vai incomodar muita gente. E muitas vezes nós vamos ter que falar coisas que não vão agradar os ouvidos das pessoas, ainda que seja um familiar, ainda que seja um parente. Se Deus revelar, se Deus mandar falar, nós temos que fazer. Amém, Jesus. Então o nosso chamado, volto a dizer, não é para agradar ninguém, é para agradar única e exclusivamente Deus. Nós estamos a serviço de Deus. Olha que coisa pesada isso, né? Quem sabe Eli cuidou com tanto carinho de Samuel, e a primeira revelação de Deus é dizer, tua casa não vai ter mais um sacerdócio ali, teus filhos vão morrer, vai morrer todo mundo, e acabou para ti. Que coisa tremenda, né? Criou, pegou no colo, orientou, ensinou os trabalhos do templo, mas a primeira revelação foi contra ele. Então, o chamado de Deus não é brincadeira. Dizer sim para Deus é assumir o desafio, que nem diz o texto aqui da revista. E é um desafio pesado, é um desafio grande, mas existe uma grande recompensa para aqueles que aceitam o desafio e a proposta de Deus para a sua vida. Da mesma forma que nós vamos incomodar, da mesma forma, usados por Deus, nós vamos salvar, nós vamos libertar. Como assim, irmão? Não é Deus que faz, é Deus que faz através de você. Quando os irmãos cantam, entra a pessoa aqui, às vezes atordoada, e aquilo já vai embora, e a pessoa se sente bem, e ela já vai estar sendo preparada, e daqui a pouco vem a palavra, e a palavra entra lá, acerta o alvo, e aquela pessoa já começa a mudar, já começa a vir, e assim acontece. Então, a mesma palavra que é pesada, que é dura, e que pode confrontar alguém, é a mesma palavra que vai salvar alguém. Porque se as pessoas não conhecerem seus erros e seus pecados, elas não podem ser convencidas pelo Espírito Santo para deixar este tipo de vida. Então, queridos irmãos, o nosso chamado, ele gera conflito, mas ele também gera salvação, transformação. Ele gera pessoas com seu nome escrito no livro da vida, a vida eterna. Então, os nossos parentes, os nossos familiares poderão ser salvos? Sim, poderão. Mas não é eu fazendo carinho neles e deixando eles viverem do jeito que eles vivem. É eu mostrando a diferença, o meu testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. E isso desperta as pessoas. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu já tive. De as pessoas não quererem nada com Jesus. Nada para a igreja. Não, está crente, fica na rua aí, ótimo. Mas quando dá a primeira dor de barriga, ora por mim lá na tua igreja, por favor, me ajuda. Então é isso que a gente precisa entender. A nossa postura não pode mudar de jeito nenhum para agradar quem quer que seja. Não estou dizendo que temos que ser grosseiros e mal educados. Estou dizendo que nós temos que ser transparentes e verdadeiros. A palavra de Deus é essa e ela não muda. E o meu chamado não pode ser adaptado ao mundo. O meu chamado tem que ser conforme a vontade de Deus e a palavra de Deus. Se esses irmãos conseguiram sentir esse peso, imagina Samuel agora olhar para ele e falar, como é que eu vou dizer para esse camarada aí? Ele me criou, ele cuidou de mim, ele me ensinou, está cuidando todos os dias de mim aqui no santuário. E agora? Vai ter que dizer. Foi questão. Então, o desafio chamado, ele é pesado, mas ele também é prazeroso, porque ele traz resultados para o reino
de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ainda em Isaías capítulo 1, versículo 2 ao 4, você não precisa ler, você vai falar do povo de Israel, da condição do pecado do povo de Israel, que não reconhecia Deus. E, sim, vai falar de coisas tremendas aí. Aí dentro desse cenário, Deus vai levantar o profeta Isaías para pregar o quê? Dizer que está tudo certo com o povo? Não. Dentro do seu próprio povo, o povo de Judá, ele vai pregar o cativeiro, vai pregar contra o pecado. E olha que tremendo é isso, né, irmãos? Dentro do seu próprio povo, ele vai ter que falar contra o seu próprio povo. Mas ele aceita o desafio. Quando a pergunta é feita aqui no texto, a quem enviarei? Ele diz, envia-me a mim. Ele reconhece que também era falho. Ele diz, ai de mim, sou homem de lábios impuros, e que habito no meio do povo também de lábios impuros. Então Deus conserta ele, o profeta Isaías, para o profeta Isaías ser um instrumento de Deus para consertar o povo. Então nós somos um instrumento de Deus, que primeiro passamos pela experiência com Deus, para que depois nós possamos alcançar outras pessoas. Mas dentro do povo, Deus tira um para pegar contra o povo. É conflito. Mas, como eu disse, também há salvação, e o profeta Isaías também é considerado como profeta messiânico, porque assim como ele prega contra o pecado, contra o cativeiro, contra o castigo por causa do pecado, ele prega a salvação, ele fala do Messias, ele fala de uma restauração que Deus iria providenciar se o povo mudasse a sua postura diante de Deus. Então, o desafio do chamado, ele é pesado, mas ele é prazeroso, porque nós conseguimos resgatar almas para o reino de Deus. Ainda teria Jeremias, que vai nesta mesma linha, capítulo 2, versículo 7 e 8, né, quase na iminência do cativeiro. Isaías profetiza em Judá, Jeremias também profetiza em Judá, quando, se não me falha a memória, Isaías termina o seu ministério em 687 e 627 começa com Jeremias. Então, de 60 anos, divide um do outro, aproximadamente, e quando Jeremias entra, já está na iminência do cativeiro, e ele vai pregar contra o povo de Israel de novo. Deus tira ele do meio do povo e diz, tu vai pregar, eu vou te colocar como cidade forte, como coluna, não temos, mas abre e acabou. E Deus então faz esse chamado ao profeta Jeremias para pregar contra o povo, mas também vai anunciar, e vai ter o cativeiro, mas Deus vai ter misericórdia do povo, que após os 70 anos, eles começariam a voltar para o cativeiro, para a terra de Israel. Nós somos portadores, irmãos, de verdades que geram conflito, mas nós somos portadores das boas novas, e aqueles que aceitam, eles também vão alcançar a misericórdia e a graça de Deus. Então, sempre que o profeta profetizava contra o povo, ele falava de um escape, de um recurso, de uma saída, de uma providência de Deus. E assim é a nossa mensagem hoje. Falar do erro, mas oportunizar uma oportunidade, uma porta aberta de salvação, de transformação, de libertação. Amém, irmãos? Não sei se os irmãos entenderam o desafio da chamada, e não é fácil. Deus não vai te chamar só para ficar brincando de crente. Vai ter momento de conflito, vai ter momento de enfrentamento dentro de casa, em qualquer lugar aonde você estiver. Mas não perca isso. Não precisa ser mal educado, nem ser grosseiro, mas precisa ter convicção da tua fé, manter a tua postura, porque Jesus te deu poder e autoridade. Amém? Eu lembro que tem um texto na Bíblia que diz que quando olhavam os fariseus falando, ensinando, isso passava meio desapercebido, era rotina, mas quando a multidão via Jesus falar, eles viam Jesus falar, porque eles diziam assim, esse fala, esse ensina com autoridade. Essa era a diferença. A autoridade de Deus na nossa vida, ela faz a diferença. As tuas palavras passam a ter peso, por mais duros que elas sejam. Então, irmãos,
não vamos dar volta para falar a verdade. Não vamos cortar caminho para querer tirar parte da mensagem de Deus. Por mais dura que ela seja, por mais difícil que ela seja, é a palavra de Deus. Então nós precisamos ter isso. O nosso desafio do nosso ministério, da nossa chamada, vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter tristeza, vai ter luta, vai. Mas em tudo isso Deus está conosco, nos capacitando a cumprir aquilo que Deus fez. E ainda na introdução, lá embaixo, tem assim: cumpra o teu chamado, cumpra o seu chamado. Então, o que é importante disso, cumprir o seu chamado? É identificar, em primeiro lugar, aquilo para o qual você foi chamado. A primeira, podemos classificar o chamado de universal e individual. Universal é aquele que é para todos, para ser testemunha, ganhar almas para Cristo, né? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A mesma coisa, vós sereis testemunhas, né? Então, esse é o chamado universal, falar do amor de Cristo. Agora, existe o chamado individual, é aquilo que Deus escolhe especificamente cada um de nós para alguma atividade na igreja. Existe lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, vai falar de dons ministeriais lá. Também em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, vai falar que Deus chamou um para apóstolos, outro para mestres, outro para pastores, outro para evangelistas. Então Deus chama, o chamado para alguns é para fazer parte do corpo ministerial, diretivo, de direção da igreja. E Deus então coloca isso na sua palavra. Mas existem outros chamados individuais para a vida de cada um. Um pode ser missionário, o outro pode ser, por exemplo, as mulheres, né? A gente vai enxergar no Novo Testamento que as mulheres seguiam a Jesus. Eu costumo dizer que o time das mulheres lá era o time de logística, né? Porque elas ajudavam Jesus com seus bens, elas preparavam tudo, né? E sempre, normalmente, você vai ver assim: Jesus vai lá na frente, porque normalmente a pessoa ia na frente, porque a comitiva vinha atrás, preparava o ambiente, o lugar. Quando foi a última Santa Ceia também, em vez de seguir na frente, vai lá na casa, prepara essas coisas. E eu costumo dizer então que as mulheres eram a comitiva, o time de logística de Jesus, sustentavam Jesus, preparavam, tem que puxar uma saca, de logística, né? Então, elas tinham essa incumbência, né? Então, nós precisamos saber para aquilo que nós somos chamados. Nem todos nós somos chamados para ser pregadores de público. Nem todos nós somos chamados para isso. Mas todos nós somos chamados para ganhar almas. Tem pessoas que trazem muitas pessoas para a igreja. Você talvez conheça alguém, convida, vem no culto, e a pessoa faz todo o movimento. E vem uma outra pessoa e prega a palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender. Porque às vezes a pessoa pensa assim: eu não canto, eu não tenho chamado. Eu não prego, eu não tenho chamado. Mas a gente precisa entender que todos nós temos um chamado. Deus nos escolheu para alguma coisa. Tirando falar do amor de Cristo, da salvação, que é para todos, todo mundo tem um chamado de Deus para fazer alguma coisa na obra do Senhor. E a gente precisa encontrar isso, descobrir isso da parte de Deus, aquilo para o qual Deus me chamou. Amém, irmãos? Jeremias, desde pequeno, já no Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5, se não me falha a memória, não é 4 e 5, Deus vai dizer que chamou ele para profeta. E eu te dei para profeta as nações. Então Deus já chama Jeremias e já diz: teu ofício vai ser profeta. Então nós precisamos entender isso dentro da casa do Senhor. Existem outros que são profetas dentro da casa do Senhor. Não com o ministério de profeta, igual os antigos, mas tem o dom de profecia, são usados para isso. Tem as profecias bíblicas, tem os dons do Espírito Santo, melhor dizendo, que são instrumentos que Deus coloca sobre cada um na sua igreja para usar para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Então todos têm um chamado, seja para ministério, seja para fazer alguma coisa. Todos são chamados por Deus para fazer a obra do seu reino, da sua obra.
E assim cada um vai sendo usado dentro daquilo que Deus chamou, que Deus vocacionou, que Deus capacitou. Existe, no Antigo Testamento tem, Deus chama, eu não anotei aqui, eu acho que é Êxodo 32, se não me falha a memória, algo por aí, alguém pode procurar, quando Deus vai dar o tabernáculo, né, os utensílios, ele vai falar que ele capacita o moço com o Espírito Santo para todo, o Espírito de Deus capacita o moço para fazer o trabalho em ouro, em madeira, enfim, ele vai capacitar o moço para fazer essas atividades na casa de Deus. Eu não me lembro, é no 32, não? Não. É Êxodo 32. 32 é o bezerro de ouro. É antes então, é 31. Os artifícios, no 31, tá vendo? Os artifícios do tabernáculo. 31:4, para inventar invenções, trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lavramento de pedras para engastar e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. Olha só o que diz ali o versículo primeiro. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício. Então, Deus capacita, Deus chama. Nós temos assim uma coisa na igreja às vezes, que a gente acha que todo mundo deve fazer tudo e tem capacidade para tudo. O Espírito Santo é que opera tudo em todos. Mas Deus, Ele trabalha na igreja ajustando as peças, cada um dentro daquilo que foi chamado. A gente vai se completando e formando o corpo de Cristo. Nem todo mundo é mão, nem todo mundo é braço, nem todo mundo é pé, nem todo mundo canta, nem todo mundo prega. E existem recursos, irmãos, que Deus chama pessoas para ser administradoras da obra de Deus. Eu tive um pastor, quando eu saí de lá onde eu estava, na congregação que eu cuidava, e mesmo depois de eu ter saído, eu ainda permaneci nos cultos, no culto de ensino eu pregava ainda. Porque ele não era um excelente pregador, ele não era alguém que tinha muita habilidade para a palavra de Deus. Mas em compensação, era um pastor tremendo da parte de Deus. Te abraçava, te chorava, e quando estava em necessidade, antes de dizer, perguntar para ele, ele já estava na porta da tua casa batendo: o que tu precisa, como é que tu está. Foi me visitar várias vezes lá em Eldorado para ver como é que eu estava. Então é isso, tem pessoas que são administradores, elas apacentam o rebanho do Senhor. Nós podemos ser multiplicadores, porque a rotina normal da igreja é que quando vira pastor é um grande pregador. É um cara que ensina tudo, sabe tudo. Mas não é assim. Deus escolhe cada um e vocaciona e capacita cada um de nós. Então tem os administradores da igreja que estão sempre reformando, conduzindo bem a área financeira da igreja, conduzindo bem o prédio, a reforma, dando as melhores condições para que a igreja possa funcionar, para que os irmãos possam vir, orar, buscar a presença do Senhor. Então Deus chamou a cada um de nós, e Deus capacita cada um de nós. Mas a gente não pode muitas vezes se entristecer querendo fazer uma coisa que às vezes não é para nós. Eu queria tocar um instrumento, comecei a fazer bateria, contrabaixo, violão, nunca fui por frente. Fiz partitura, solfejo, essas coisas, de ler partitura no CD, uma arte. Nunca toquei instrumento. Então, por mais que eu insistisse, fizesse, que eu acho muito lindo, eu sei que Deus não me chamou para isso. Então não adianta eu querer ficar insistindo numa coisa que não foi aquilo que Deus chamou para fazer.
Então eu tenho que investir naquilo que Deus me chamou. Não sei qual é o chamado. Então isso eu tenho que investir. Amém, irmãos? Eu acho que nós temos aqui. A primeira parte ali, ele diz, ele pode. Eu só quero ler a parte que diz, nós não podemos, mas aquele que chama você também o capacita. É o que nós vemos lá em Êxodo 31. Quando Deus chama, Deus nos capacita. Mas aqui eu quero comentar rápido isso aqui. Nós ouvimos sempre esta frase, que quando Deus chama, Deus capacita. Sim, Deus capacita. Mas muitas vezes nós entendemos ela errado. Deus capacita e eu tenho que ficar parado, sentado, esperando Deus me capacitar. Se Deus me chamou para pregar a palavra de Deus, o mínimo que eu tenho que fazer é investir na chamada de Deus mesmo. É ler e é estudar. Deus capacita, mas quem vai ler a Bíblia somos nós. Quem vai estudar somos nós. Deus não é um programa lá de computador, né? Deus, agora eu vou te capacitar. Bota o pendrive ali na orelha e já sai toda a palavra aqui. Não. Jesus, quando disse que enviaria o Espírito Santo, ele disse aos seus discípulos, e ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito, vou vos ensinar. Então eles pararam, eles aprenderam, e depois o Espírito Santo capacitava a recordar e aplicar aquele texto, aquele ensino que Jesus tinha transmitido para eles. Então, quando a palavra está dizendo que Deus nos chama, Deus nos capacita, mas nós precisamos investir no chamado que Deus tem para a vida de cada um. Se é música, eu vou esperar Deus me capacitar e me ensinar para tocar um instrumento. Deus pode fazer? Claro que pode. Mas se eu sei que Deus me chamou para cantar e para pregar, eu tenho que, no mínimo, aprender a tocar um instrumento, né? É básico, né? Não vamos ficar parados esperando aqui Deus fazer um milagre e eu sair do nada. Pode acontecer? Pode. Mas acho que Deus nem se agrada disso. Entendeu? Se Deus já te disse, ó, vou te fazer um profeta, vou te fazer um músico, vou te fazer um cantor, vou te fazer... Então, vai aprender a cantar. Vai estudar. Vai aprender a tocar um instrumento. E Deus vai te capacitar, Deus vai te ungir, Deus vai te usar poderosamente naquilo para o qual Deus te chamou. Se é cantor, sai mais, treina mais, se capacita mais, ora mais, para que quando você cantar, a unção venha junto no teu cântico e ela atinja as pessoas. Aquele que vai tocar da mesma forma, no mínimo que se espera, eu posso falar mais, no mínimo que se espera de um músico é chegar antes, pegar os instrumentos e afinar o seu instrumento, né? Sim ou não? É investir no teu chamado. Isso não é Deus que vai fazer, nem afinar o teu instrumento. Pode falar. Tinha um lugar que o encarregado ele estava muito indignado, porque ele falou para mim assim, olha, eu já falei, mas chega aqui, não afina o instrumento, chega à tarde, daí vai tocar o instrumento desafinado ainda, aí ele ia pegar o instrumento para tocar também, né, e estava tudo desafinado, e o culto fica, e se tem alguém que, o encarregado é músico, né, que imagina o encarregado de músico escutando aquele instrumento desafinado, né, fica lutando o culto inteiro, né. Imagina quem vem de fora, às vezes. Eu acho que lá em 2000, por aí, eu fiz um curso de canto. E a professora não era crente, ela era de uma faculdade, alguma coisa assim, na sua renomada, pela igreja. E a igreja era grande, era, sei lá, quase daqui lá do outro lado da rua, assim. Então, nós ficávamos no coral da juventude lá em cima, todos os queriam cantar, ela dividiu as vozes. Dava o hino, era o hino da harpa, Redentor, onipotente, poderoso Salvador. O hino é cheio de
alto e baixo, vai para cima, vai para baixo. E ela dividiu as vozes e colocava a cantar. E aí ela foi corrigendo na frente. Aí disse assim, ok, agora eu vou lá para o meio da igreja. Vocês vão cantar aqui de novo. E ela foi lá para o meio da igreja. Sei lá quantos metros deu aquilo. E ela disse, canta. E nós cantávamos. E ela parava, escutava assim, pode parar. O irmão aí na segunda fileira. O irmão número 2, número 3. O irmão não está cantando, o irmão quer cantar. Ela conseguia escutar. Porque ela tinha um ouvido capacitado e treinado para isso. Ela investiu naquilo para a qual ela se dedicou. Ela aprendeu. Por que nós, para as coisas de Deus, não temos que investir e entregar o melhor para o Senhor? Já pararam para pensar nisso? Vem, traz um CD, o playback aqui, acho que ele está se usando quase mais, né, meninos? Mas vem aqui, o playback não toca, ou pula, o diabo está se levantando. Não se levantando nada, irmão. O playback está usado 1 milhão de vezes, todo arranhado, e desculpa a expressão, ainda copiou um playback de um original que está errado. Aí quer dizer que é o diabo que está se levantando? Não, irmão, o diabo se levantou quando a gente foi lá e gravou o CD errado. Aí ele se levantou. Então, vamos ser conscientes, fazer as coisas certas para que Deus possa nos abençoar. Quando você vai no mercado, né, quando você quer comprar alguma coisa, você olha assim, você vai dar uma olhada na qualidade, porque existe um investimento, né? Ninguém aqui vai comprar porcaria ou pior, né? A mesma coisa com de Deus. Deus investiu em você. Então nós temos que dar um retorno de qualidade para Deus. E esse é o chamado de cada um de nós. Não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, porque Deus não se agrada dessas coisas. Então, quando a gente diz sim, é o que diz aqui a lição de hoje, nós estamos dizendo sim para Deus e não é para os outros. Você não fazia por causa da volta dele, você não fazia por causa do Manci, você não faz agora por diabo por volta dele. Você faz para Deus. Deus é santo, Deus é perfeito. Então Ele te chamou, te capacitou, colocou o Espírito Santo na tua vida, para que você faça o melhor para Deus. Ah, não, eu não sei cantar direito, não. Adora Deus do teu jeito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não vou cantar mais, porque não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você sabe que tem alguma dificuldade, vamos melhorar isso. Vamos tentar investir nisso para evoluir. Não deixa de fazer, mas não fica parado no tempo. Evolui naquilo que Deus te chamou. Melhora nessas coisas. Aqueles que pregam a palavra, a gente tem que estar sempre buscando ler, orar, jejuar, buscar uma revelação de Deus, um ensino que vai vir adequado para a igreja do Senhor. Todos fomos chamados para Deus por uma coisa. E nós precisamos investir no nosso chamado. Quem canta, saia mais aí. Né? Vai sair perfeito. Não ser perfeito, sai mais aí. Pregador, estuda mais ainda. Administrador, aprende mais ainda, mais capricho, mais zelo as coisas na obra do Senhor. Aquele que ensina, ensine como se estivesse sentado ouvindo, querendo aprender. Então é nessas coisas que responder sim para Deus, ela tem um custo. O primeiro custo quem pagou foi Jesus na cruz do Calvário, para que você pudesse servir a Deus. E aí depois Deus te deu um privilégio de ter chamado você, escolhido você, colocado o seu Espírito sobre você, colocado uma tarefa, um chamado, uma incumbência. E quando nós recebemos esse presente de Deus, nós temos que zelar e entregar o melhor de volta para Deus. Não grave isso da lição de hoje. Eu tenho que fazer as coisas com qualidade para Deus, entregar o melhor resultado para Deus. Numa empresa, por exemplo, se eu não atinjo as metas, eu não bato os resultados, meus indicadores são ruins, meu nível de serviço, tchau para ti, vai para casa, tu não serve para estar nesse lugar. Vou te dar a oportunidade, tu não resolveu, teu trabalho não tem qualidade. Porque na obra de Deus, a gente muitas vezes não se esforça para entregar o melhor. Então reflita nisso.
Será que eu estou entregando o meu pecado a Deus? Será que eu estou valorizando o meu chamado que Deus colocou sobre a minha vida, da mesma forma que Deus me valorizou entregando o seu filho a morrer por mim na cruz do Calvário? E ainda ali, quando eu disse que eu não sei até que hora nós podemos ir, até a hora do culto de noite também. Pode ser? Pode ser. É às 11h30 a consagração normalmente, né? Já vamos terminar aqui. Paulo vai, aqui no texto está dizendo que, né, ele pode, então, que ele nos chama e nos capacita, mas nós temos participação nessa capacitação. Deus nos capacita espiritualmente, Deus nos capacita com inteligência, com sabedoria, mas quem aprende somos nós. Guardado as devidas proporções, certos tipos de milagre acontecem. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, em que todos foram cheios do Espírito Santo, e o que acontecia? Era festa em Jerusalém, tinha gente de tudo quanto é lugar, né? Certamente não teria sequer, acho que, um intérprete para falar todas as línguas, para interagir com todo mundo. Então, o que o Espírito Santo fez? Distribuiu línguas sobre a vida de cada um. E aí, então, quando as pessoas escutavam, eles conseguiam interpretar, mas eles estão falando nas nossas próprias línguas. E vieram, e então eles conseguiram entender aquilo que estava sendo dito, porque o Espírito Santo. E Pedro pôde pregar. E aí foi 3.000 homens, uma vez só. Existem essas coisas sobrenaturais da parte de Deus, mas os recursos naturais estão à nossa disposição. E é isso que nós temos que fazer. Se me chamou para ser músico, eu vou ter que tocar, aprender a tocar. Se me chamou para cantar, eu vou ter que ensaiar mais, vou ter que aprender mais. Se me chamou para pregar, eu vou ter que estudar. Se me chamou para ensinar, eu vou ter que estudar mais. E assim é as coisas de Deus. E diz no texto aqui, o que precisamos é reconhecer nossas fraquezas, buscar sabedoria, graça e poder de Deus. Todos nós temos limitações, né? Mas quando nós buscamos os recursos de Deus, Deus nos ajuda, nos socorre. Para terminar, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 10. Quem achou pode ler, por favor. Coríntios, capítulo 12, 7 ao 10. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afaste de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Então, Paulo aprendeu essa revelação para o seu ministério. E quando ele era fraco, ele era forte. E quando ele entendia que era fraco, ele era dependente de Deus. E aí o poder de Cristo se aperfeiçoava na sua fraqueza. Então que nós possamos entender isso. Que nós somos limitados, que nós não podemos todas as coisas, que nós temos fraqueza. Mas quando nós reconhecemos isso diante de Deus, o poder de Cristo se aperfeiçoa na vida de Paulo, ele vai se aperfeiçoar na vida de cada um de nós. Porque nós nos tornamos dependentes de Deus. E quando somos dependentes de Deus, os recursos de Deus, eles são disponibilizados para a tua vida. Amém, irmãos? Então Paulo chega a dizer: eu tenho prazer nas minhas fraquezas, para que em mim se aperfeiçoe e seja derramado o poder de Cristo. Então
Então, que nós possamos ter esse entendimento. Nós somos dependentes de Deus, não somos autossuficientes. E quando nós reconhecemos a nossa dependência, Deus então derrama do seu poder, da sua glória, da sua capacitação, e nós vamos alcançar resultados que a gente espera, nunca esperou alcançar. Porque é o Espírito Santo de Deus que está nos conduzindo na direção certa, as palavras certas, as escolhas certas, porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? Vamos nos colocar em pé? Irmão, eu acho que eu vou ler sobre aquele que prega, né, estude mais, aquele que canta, cante mais. Às vezes o pessoal não tem a mente aberta para entender que às vezes Deus Ele não vai te capacitar jogando de cima para baixo, mas Ele te oportuniza para te fazer uma aula de canto, te oportuniza para fazer um curso teológico, e a pessoa, não, isso não é de Deus, não vou fazer, né? E a igreja precisa abrir a visão que se Deus te dá oportunidades, tu tem que aproveitar ao máximo as oportunidades, né? Que nem tudo Ele vai fazer lá em cima, Ele vai usar homens também para te capacitar, para te instruir aqui embaixo, né? E não é porque tu fez um curso teológico, uma aula de canto, que tu está querendo ser soberbo, né? Porque às vezes a gente sente, né? Porque, por exemplo, alguns componentes do grupo fizeram aula de canto e às vezes as pessoas não recebem como uma qualidade que a pessoa foi buscar para poder dar o melhor para Deus. E sim, estão se aparecendo, etc e tal, né? E a gente sente esse choque muitas vezes. Olha, irmão, falei lá no começo, chamada é conflito. Dentro da igreja. Então, se Deus te oportuniza a aprender, vai fazer. Eu quero fazer o melhor. Então, quem está vindo, glória a Deus. Quem está reclamando, pede misericórdia. Então, não aprendeu, abriu a oportunidade para a palavra, vamos aprender a palavra. É para cantar, vamos cantar. Por exemplo, irmãos, eu fiz um curso de missões lá em 2000, não sei como. E um missionário, por exemplo, quando ele vai para um outro país, se chama missão transcultural. Ele tem que aprender os recursos de lá, as leis, o idioma, a cultura, as vestimentas. Está tudo inserido no pacote. Não é pegar o avião aqui, vou descer lá na África e vou fazer maravilha. Não vai fazer nada. Tem que se preparar para a chamada de Deus. Lá você é cozinheiro, você é padreiro, você é pedreiro, tu é o pai, tu é a mãe, tu é o filho, tu é a igreja, tu é sozinho. Tem que estar preparado para toda boa obra. Então, irmão, sempre tiver oportunidade. Irmãos, não te preocupes. Os outros pensam, dê oportunidade para aprender e para fazer o melhor para Deus. Esse é o pensamento. O meu muito claro. Tudo que eu puder aprender e me qualificar para servir melhor a Deus, que é o meu irmãos. A gente faz faculdade, aprende não sei o quê, vida profissional. Para Deus não. Né? Vamos abrir a mente, né? E quem não quer, pronto, fazer não faça. Mas quem quer, investe. Investe. Vamos fazer, vamos aprender, vamos melhorar, vamos nos qualificar. E isso existe também, irmãos. A Bíblia traz exemplos claros disso, né? O Novo Testamento muitas vezes vai chamar meu filho na fé, Timóteo. Paulo investiu em Timóteo. Quem mais? Abraão tinha Eliezer, era o moço dele. Quem mais? Moisés tinha Josué. Elias tinha Eliseu. Quem mais aí? Jesus tinha não sei quantos discípulos, depois escolheu 12, que eram os mais próximos a ele. E assim foi. Paulo e Silas. Tinha o Marcos ali, né? João Marcos, que foi discípulo de Pedro.
aprendeu com Pedro, fugiu da viagem missionária, mas quando Paulo estava preso lá em Roma, Paulo manda uma carta e disse: me traz João Marcos, porque agora ele é útil ao ministério. Talvez naquele momento não tinha aprendido, não tinha sido chamado, mas agora alguma coisa mudou, ele aprendeu, ele cresceu, ele evoluiu. E aí próprio Paulo que disse: não quero que esse camarada venha junto, agora ele está dizendo que ele é útil ao ministério. Investimento na jornada. Amém, irmãos? Fica aqui, nós vamos ficar falando de Então, invista naquilo que Deus investiu em você. Invista, cuide, aprenda, se desenvolva, se tem condição de fazer curso, faça, mas nunca se descuide do jejum, da oração e da palavra. Isso é que te dá o suporte e o sustento espiritual diante de Deus. E também só a parte teórica e técnica, vamos dizer assim, também não vai adiantar muita coisa. Vai adiantar no âmbito terreno. Vou saber tocar, vou saber cantar, vou saber dar uma palestra, mas quando eu invisto na minha vida espiritual, então eu já não estou cantando, estou louvando, estou adorando, já sai com unção, já sai diferente. Quando eu estou falando para a igreja, eu não estou mais dando uma palestra, estou pregando com unção, com poder, com autoridade, promove mudança, salvação, louvor da mesma forma, ensino da mesma forma, o trabalho da igreja da mesma forma. E a igreja lá primitiva dizia o quê, né? Que eles tinham tudo em comum. E eles se preparavam, e quando surgiu o primeiro problema na igreja, opa, nós estamos nos desviando da palavra, nosso chamado é a palavra, é a instituição dos diáconos, servir as mesas, e nós vamos continuar ensinando, pregando a palavra. Então os chamados, eles foram começando a ser abertos dentro da igreja, e cada um seguindo aquilo que foi chamado por Deus. Mas todos se preparavam e estavam juntos, e a Bíblia diz que Deus ia acrescentando, dia após dia, as almas daqueles que iam sendo salvos. Então, cada um invista no chamado que Deus colocou sobre a vida de cada um. Não esqueça, jejum, oração e palavra é o que nos promove a vida espiritual e a comunhão com Deus. As outras coisas vão ser muito bem usadas por Deus, com qualidade, tudo aquilo que você aprender. Então vai vir a unção sobre aquela qualificação que você buscou, e você vai ser usado cada vez mais poderosamente da parte de Deus para a sua igreja. Amém, irmãos? Os irmãos que estão em campanha, passem aqui na frente, não sei se... Vamos fazer o círculo, né?